Olá, meu nome é Elaine Lacerda e o vídeo de hoje é uma contação de história que está nesse livro O Lenço Branco, de Viorel Boldes. E ela nos traz uma reflexão sobre perdoar. Você perdoaria? Quando eu era criança, eu assistia aqueles filmes e eu sempre aprendi que para a gente demonstrar que quer paz, a gente estende um lenço branco, uma bandeira branca. Eu até ouvi a minha mãe ouvir no rádio umas músicas que era da Dalva de Oliveira, é muito antiga, fazia assim: bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. E é sobre isso que nós vamos contar nessa história, uma história de Viorel Boldes. O Viorel conta que a casa dele era feita de tijolos azuis escuros, tão azuis quanto o céu depois da tempestade. E aí ele conta que morava lá na região da Transilvânia. As casinhas eram todas juntas, as pessoas eram muito amigas. As casinhas eram altas, com as janelinhas bem pequenas. E ali naquela vida bucólica que ele seguiu a sua vida. Ele conta que ali era uma região de mistérios. A gente sempre ouviu falar do Conde Drácula, da floresta da Transilvânia. Era assim a vida do Viorel, cercada de mistérios. E ele conta também que as pessoas, elas se cumprimentavam e viviam do campo. A vida dele era levar as cabras para o pasto, levar os búfalos, ele tirava boas notas e assim ele seguia. O pai dele era uma pessoa muito rígida, parecia um general, mas ele sabia que o pai o amava, mas ele era assim. O Viorel conta que aprendeu a mexer com o facão quando ele tinha 6 anos, mas isso não era uma obrigação. É porque quando da vida a gente perde pouco, a gente não reclama muito, não era uma obrigação. O Viorel conta que quando ele aprontava alguma coisa, o pai, que era tão rígido, dava uma surra daquelas. E para ele escapar, ele ia para a casa dos amigos. Quando estava tudo bem, a mãe, que era muito bondosa, mas submissa ao pai, ela estendia na janela um lenço branco. Ele sabia que era a hora de voltar. E assim foi durante anos. Um dia, Viorel disse ao pai que precisava ir embora, buscar a melhor sorte. O pai ficou bravo, porque Viorel era o único filho que ele tinha. Mas ele falou: pai, eu preciso partir. O pai, tomado pela raiva e pela tristeza, disse ao filho: você pode ir, mas não olhe para trás. Não volte nunca mais, pode ir embora. Ele disse que, como ele era teimoso como o pai, ele seguiu. Olhava para trás algumas vezes, mas ele seguiu em frente. Ele disse que no começo ele mandou cartas para os pais não responderam. Mas aí ele fez uma coisa muito feia, ficou 2 anos sem mandar carta para os pais, sem comunicação alguma. Os pais não respondiam as cartas dele no início, então ele também não ia mandar cartas. Ficou 2 anos. Mas aí, passado esse tempo, o camponês que estava dentro dele voltou a falar alto. Então ele disse: quero voltar. Mas ele falou que aquela vida dura fez ele tomar algumas precauções. Então ele escreveu uma carta e mandou a carta para a mãe, dizendo assim, e peraí que eu vou ler a carta para vocês. Diz assim: queridos pais, quero voltar. Se ainda me querem, pendure, mamãe, um lenço branco na janela, no dia do Natal, como fazia quando eu era pequeno. Você lembra, mãe? Se chegar e não encontrar o lenço na janela, vou entender que ainda estão zangados comigo e darei meia volta para nunca mais voltar. Então ele ficou cheio de expectativas. Os pais não responderam a carta e ele ficou pensando: vou, não vou? Mas ele preparou a sua mochila e foi embora. Quando ele chegou na estação, os 3 quilômetros que faltavam para chegar na sua casa, ele resolveu ir a pé. Foi apressado, na neve, no frio, cheio de expectativas. Será que o lenço branco estará lá na janela? Ele foi indo, foi andando, foi andando. Ele falou: quando eu virar a esquina, eu já vou ver a minha casa, a casa de tijolos azuis. E ele virou. Mas quando ele virou a esquina, ele não viu a casa de tijolos azuis. Estava tudo branco. Tudo branco. Cadê a minha casa? Será que ela não está mais aqui? Será que eles pintaram? Oh, meu Deus, será que aconteceu uma coisa pior? Então ele foi chegando perto da casa para ver se a sua casa azul ainda estava lá. E quando ele chegou lá, ele viu que sim, era a sua casa azul.
Mas os seus velhos pais, com medo de ele não enxergar um lenço branco, pegou todo o tecido branco que eles tinham e colocaram na casa. Eles foram colocando nas paredes, nos portões, eles encheram de lenço branco só para que o filho soubesse que sim, eles o queriam de volta. Porque se ele não visse um pequeno lenço, ele ia ver que todo o coração deles estavam repletos de paz para esperar e acolher o filho que eles tanto amavam. Eu espero que essa história tenha ido direto ao seu coração. E se você gostou, e se você precisa hoje estender um lenço branco, que seja para alguém que você ama, que seja para a própria sociedade, que seja para a vida, que você o faça, porque é assim que nós devemos viver. Viver em paz e promover a paz.